inclusive uma percepção entre assessores do Trump que até agora a estratégia de Trump não favoreceu o Bolsonaro, que na verdade complica demais, porque qualquer recuo por parte do STF agora será interpretado como se submeter aos interesses estrangeiros dos Estados Unidos. Então, em geral, eu acho que a estratégia de Trump, e não é só eu que diz isso, tem gente dentro da Casa Branca que reconhece isso em reuniões fechadas. A atual estratégia americana na América Latina vai reduzir dramaticamente a influência americana, porque qualquer empresa hoje, mesmo a mais pró-Estados Unidos do mundo, vai ter que pensar sobre novos mercados. É normal. Eu quero que minha empresa sobreviva, eu vendo metade dos meus produtos por mercado americano. Os caras impõem tarifas. Cara, vou ter que mandar uma delegação comercial para Vietnã, para Turquia, para sei lá quem. E é interessante que isso vai mudar o Brasil também, porque isso quer dizer que a relação que as empresas, as universidades, o governo tem com os Estados Unidos vai passar por uma redução temporária e você vai achando outros clientes para os seus produtos. E aí, eu acredito, pessoalmente, que haverá uma reversão de muitas dessas tarifas, inclusive o café, porque não faz o menor sentido você tarifar o café diante da não existência de uma produção local de café, né? Então, para o consumidor americano, isso é péssimo. E já há muita pressão inflacionária na economia americana, ainda mais porque você tem uma política de dissuasão em relação a novos migrantes, né? Ou seja, o Trump, por um lado, resolveu a crise na fronteira sul dos Estados Unidos, tem muito pouca gente querendo migrar aos Estados Unidos ilegalmente agora, só que essas pessoas sustentam a economia americana. E é graças a essas pessoas que você consegue pedir um Uber e só pagar $15. Porque se não tivesse as pessoas, você teria que pagar muito mais. Então já há muita pressão inflacionária em função dessas ameaças contra a mão de obra barata. Que você tarifar importações, é evidente que isso vai levar a inflação e reduzir o crescimento, porque as pessoas gastam menos. E aí, o que eu ouço muito é que os deputados na Câmara do Partido Republicano, que precisam se reeleger em novembro do ano que vem, estão desesperados, porque você vai entrar provavelmente no cenário de estagflação nos Estados Unidos, que é inflação e estagnação econômica junto, que é péssimo, porque daí o seu poder aquisitivo é menor. E a pressão da Câmara sobre a Casa Branca para reverter parte dessas tarifas vai aumentar, para evitar que o Partido Republicano perca a maioria do Congresso americano, que hoje tem. Porque a partir do momento que o Partido Republicano perca a controle do Congresso, o Congresso, sob controle democrata, vai reafirmar o seu direito de determinar a política tarifária americana, que na verdade é um poder do Congresso. Hoje o Congresso abriu mão disso porque o Partido Republicano é controlado pelo Trump. Então o Trump diz lá 50%, e o Congresso voluntariamente entregou esse poder ao Trump, que utiliza uma gambiarra de dizer estamos em emergência econômica, que é uma interpretação muito atípica. Então, provavelmente, há uma boa chance de que, a partir do ano que vem, essa realidade dos Estados Unidos imporem tarifas, reverterem essa situação, etc., isso pode acabar. Então, entendi. Mas, por enquanto, o caso brasileiro é complexo porque a relação entre o governo americano e o governo brasileiro realmente não é boa. Eu acho que o governo brasileiro cometeu um erro ao não marcar presença em Washington quando o Trump ganhou. E houve uma percepção, a gente voa embaixo do radar, não precisa fazer nada, Isso sempre foi a estratégia brasileira em Washington. Só que o bolsonarismo, sobretudo Eduardo Bolsonaro, foi muito ativo em Washington. Então, o que eu ouço muito, por exemplo, falando com um assessor de um senador americano, que fala, eu ouvi falar, né, vocês estão numa ditadura atualmente, é difícil, né, e tal, perseguição do Bolsonaro. E é uma pessoa
centrista, mas que foi brifada por alguém do Brasil que circulou lá. E aí o papel do governo brasileiro seria de articular uma contranarrativa, o que não aconteceu da mesma forma. Então, assim, é uma crise muito grande. Eu acho que é a pior crise da relação bilateral desde o apoio americano ao golpe militar aqui em 64. Então, a situação está muito, muito ruim e vai dar muito trabalho. E, como eu disse, uma vez que se o Bolsonaro de fato for preso, eu acho que a gente ainda vai passar por bastante turbulência aí. Dá para dizer, então, que o Eduardo Bolsonaro tá tendo bastante influência na maneira como as coisas estão acontecendo. E é importante destacar por quê? Porque o Brasil, ainda hoje, mesmo sendo mais importante do que antes, é um nicho pequeno. Então tem pouca gente atuando nesse nicho. Não é que, assim, mudou a relação dos Estados Unidos com a China. Isso seria impossível para uma pessoa fazer. E tem, assim, lobistas botando muita grana para influenciar a política. O Brasil não é um assunto tão importante assim. Eu acho que, assim, uma comparação importante de se fazer, por exemplo, a forma como muitos senadores americanos pensam sobre o Brasil, ou seja, a relevância que no mundo deles o Brasil tem, é parecido com a relevância do Equador para um senador brasileiro. Entendi. Então, assim, eles não pensam sobre o tema, eles não sabem nada. Né? A maioria dos senadores brasileiros sabe muito pouco sobre o Equador. Né? Não faz fronteira, tem uma noção meio... Então, se tem alguém na cidade, em Brasília, que fala com todo mundo sobre o Equador, essa pessoa vai conseguir fazer a cabeça dos senadores brasileiros sobre o Equador, porque também eles vão, de repente, ouvir por 10 minutos, esquecer do assunto, aí quando surge de novo, eles vão se lembrar desse assunto. Então, isso, em parte, explica porque foi, entre aspas, um pouco mais fácil para avançar com essa agenda do que seria o caso se você quisesse, sei lá, mudar a relação dos Estados Unidos com a Alemanha, por exemplo, né? Porque daí tem muito envolvido. Em geral, eu acho que fica muito claro agora para o agro brasileiro, para todos os exportadores, que é preciso ter uma presença permanente em Washington. Do mesmo jeito que precisa ter uma presença permanente em Bruxelas. Na Europa, é muito comum ouvir: mas vocês no Brasil, vocês usam assim quantidades excessivas de agrotóxico. Você tem coragem de comer carne porque é tudo cheio de química? Por quê? Porque foram grupos protecionistas na Europa que dominam a conversa sobre o Brasil e que querem inviabilizar o acordo de livre comércio entre o Mercosul e o Brasil. E a única solução é ir lá falar com os podcasts americanos. Por exemplo, o Mauro Vieira, o chanceler, ou algum CEO do agro brasileiro, tinha que estar nos Estados Unidos falando com os maiores podcasts para falar que as tarifas contra o Brasil são uma loucura para o consumidor americano, que é péssimo. Então, essa presença é fundamental. Eu acho que o Brasil, por ser um país continental, acaba não, às vezes, se dando conta da importância de estar presente nessas praças. Não, a gente não precisa, a gente é um país muito grande, ou sei lá, se vocês não querem a gente, então tudo bem. Não, precisa estar lá, escrever artigo de opinião, ir na TV. E, é claro, precisa ter tudo em inglês, né? O americano tem zero paciência para tradução simultânea e tal. Precisa ser a narrativa, os exemplos, as metáforas... Desenhado para o povo americano. 100% para o povo americano. Se você utiliza qualquer coisa, aí eles já não... Desconectam. Desconectam porque eles não... O americano não sente necessidade de acompanhar o que acontece no mundo. Né? Os Estados Unidos, o bairrismo é muito maior ainda do que aqui. Então, assim, quem faz isso muito bem? A Índia, o Israel. Israel tem um poder enorme. Né? Por quê? Porque mobiliza os senadores, os deputados, fala com as empresas. Até os mexicanos fazem muito bem. Né? Utilizam estrelas mexicanas famosas, utilizam o migrante lá, muitos naturalizados. O Brasil não utiliza o brasileiro naturalizado americano. Então tinha que mobilizar essa galera e falar: gente, isso é um problema. Porque o Brasil é um aliado histórico dos Estados Unidos. Não é um país que... um país dos BRICS, é um país mais pró-ocidental
né? Então eu acho um erro terrível por parte dos Estados Unidos de taxar o Brasil, porque o resultado, o que eu estou vendo já com as empresas, é que quem ganha com isso é a China, é o Vietnã. Porque se você é um investidor ou um CEO de uma empresa, você vai fazer uma grande aposta agora no mercado americano, é muito difícil, entendeu? Não vai. Então, assim, essa é o jogo, mas você ter deixado a política interna contaminar um assunto de política comercial é péssimo, porque o Brasil, os Estados Unidos não controlam o que acontece aqui internamente, politicamente no Brasil. Então, o Trump acabou limitando o espaço para ele reverter essas tarifas, porque ele disse, olha, eu estou impondo essas tarifas para ajudar o Bolsonaro. Aí o Bolsonaro vai preso. E aí o Trump, mesmo querendo reverter, ele vai parecer que ele está... Chicken out. Exato. E aí ele é muito sensível a essa acusação, né? O famoso taco. Né? Trump, Always chickens out. Exato. O Trump, ele recua. Então, é uma situação muito complexa, mas assim, é preciso falar. Eu acho que hoje o Lula e o Trump não conseguem falar porque a conversa entre presidentes é o fim de um longo processo. Então aquelas pessoas falam, o Lula precisa ligar para o Trump. Não funciona assim. É preciso fazer um trabalho